Estamos de volta aqui na nossa programação, de volta com o BMC News, agora recebendo o Écio Costa, economista, professor da Universidade Federal do Pernambuco. Écio, bem-vindo mais uma vez aqui à nossa programação, sempre um prazer falar contigo. Bom dia, Felipe, bom dia quem acompanha a BMC News, prazer estar falando novamente. Écio, começamos a semana de olho e na expectativa pela ata do Comitê de Política Monetária, da última reunião, que deve ser divulgada nessa terça-feira pelo Banco Central. E muitos detalhes, né, podem ser monitorados aí pelos atores do mercado, principalmente a questão que o Banco Central não falou que interrompeu o ciclo de alta de juros. Diz que deu uma pausa, que, se necessário, vai continuar a elevar os juros se o desempenho da economia não for o esperado, se efetivamente alguns pontos ali específicos acabarem não saindo como o aguardado pelo Banco Central. Queria entender um pouco da sua percepção, porque a comunicação, né, na semana passada acabou sendo interpretada bastante dura, né, bastante hawkish, com vários elementos ali demonstrando esse rigor do Banco Central. Qual que é a sua percepção sobre isso e qual a expectativa, Écio, em relação a essa ata que deve sair nessa terça-feira? Realmente, Felipe, esse foi o tom, mas acredito que seja um pouco mais de posicionamento, né, em termos de garantir a credibilidade do Comitê de Política Monetária, né, dos membros, né, do Banco Central e do próprio Copom, mas acredito que não há assim, um movimento de realmente elevação de taxa de juros até o final do ano. Isso acho que é algo que já está meio que descartado. Apesar de que você tem dados do mercado de trabalho que surpreenderam, né? Semana passada a taxa de desemprego veio em 5,8%, hoje tem CAGED e deve também trazer um número de geração de empregos formais acima do mês anterior, e esse pode ser um componente para um alerta de um posicionamento mais hawkish, como você mencionou, do Copom. Mas fora isso, pelo lado da oferta, você vê uma indústria que vem apresentando números mais fracos, você vê um setor de serviços também com desempenho mais fraco. Então, esses dados têm ajudado para que o Comitê de Política Monetária dê por encerrado, né, a sua trajetória de elevação de juros. Nós estamos aí também na 10ª semana consecutiva de Boletim Focus, indicando uma redução no IPCA para esse ano, então isso também é um fator positivo para que as taxas de juros não tenham nova elevação. Eu diria que o componente que hoje serve de alerta é esse que eu mencionei da taxa de desemprego e um processo contínuo, né, que a gente já discutiu aqui várias vezes, do governo em trazer novos programas de crédito, novos programas de transferência de renda e de elevação de despesas. Esse pode ser um ponto que também venha com um destaque mais pesado, né, por parte da ata, né, do Copom nessa semana. Ô Écio, você comentou sobre a inflação e muito bem nesse Focus, né? 10 semanas consecutivas de revisão para baixo, mas ainda está acima da meta, né? E bem acima da meta, ainda acima dos 5%. A sensação que fica é que está cedendo, mas não no ritmo, não na velocidade e não com a consistência necessária. Muito embora o Banco Central ele tenha o seu horizonte relevante lá no ano que vem. Efetivamente, essa inflação de 2025 não bate muito, né, nas decisões ou até mesmo no planejamento ali da política monetária, mas acaba trazendo algumas sensações. A sensação que fica é que
alguma coisa precisa acontecer ou algum cenário precisa acontecer com um pouco mais de veemência para essa inflação ficar consistentemente, né, mais perto da meta ou chegar na meta como está sendo projetado para o ano que vem? Quais estão sendo esses empecilhos em relação à derrubada até um pouco mais firme, né, desse cenário inflacionário? Os ajustes que a gente tem visto do Boletim Focus são ajustes pequenos, né, marginais, não de uma queda relevante da projeção de inflação desse ano e para os próximos. Pelo menos não está subindo mais, né? E o que chama muita atenção são os preços administrados. Você tem novamente bandeira vermelha na conta de energia, isso traz um peso relevante no cálculo do IPCA, e não há um desaquecimento da economia, que poderia fazer com que os preços caíssem. Há também perspectivas, né, de, caso você tenha o governo retaliando, né, o tarifaço lá de Trump, elevação de preços aqui também. Então, esse contexto termina dificultando para que você tenha uma queda maior na inflação para esse ano e para os próximos. Por isso que a gente tem uma taxa de juros que vai se manter em 15% até o final desse ano, que vai para 12,5% no final do ano que vem, em patamares de 2 dígitos, porque justamente você sequer está respeitando o teto, né, da meta de inflação. Até o teto está estourado. E me parece ser um posicionamento também do próprio governo. Ele está muito acomodado, né, com a percepção de inflação que esteja no teto da meta e não no centro da meta, né? Então, a política fiscal termina sendo utilizada para manter a economia aquecida pelo lado da demanda, com um banco central com taxas de juros muito elevadas para controlar a inflação, e isso termina sendo antagonista, né? Porque, de um lado, você tem um governo que não colabora reduzindo despesas, né? Pelo contrário, ele continua aumentando despesas, aumentando crédito, estimulando o consumo, e do lado da oferta você tem um custo, né, de investimento, de capital de giro, né, muito elevado, com a Selic de 15%. Então, isso termina sendo inflacionário também, né, porque a oferta não consegue atender a demanda, né, com um custo mais acessível, e esse custo termina sendo repassado no preço dos produtos. Questão tarifária, né? A gente vê que tem uma série aí de situações, né, pelo menos interpretadas pelo governo brasileiro, que podem trazer um cenário mais benigno, né, para a inflação, ou seja, diminuir o valor dos produtos, porque aumentaria a oferta desses produtos aqui no país. Seja algum tipo de commodity, seja frigorífico, seja café, enfim, uma série desses produtos que acabam, né, tendo ali, compondo, né, a cesta básica ali dos brasileiros, tendo uma redução de valor. Tá na perspectiva, tá na sua percepção, esse impacto negativo na inflação, talvez pontual, talvez perene, e isso ajuda, né, contribui para esse cenário mais benigno para a inflação, colaborando inclusive com esse cenário que a gente está comentando, ou por si só o cenário tarifário já vai ser prejudicial, seja em questão inflacionária, seja em questão de crescimento econômico, e aí trazendo uma apreensão maior do que talvez o benefício que possa ter? Felipe, isso é muito ilusório, né? A gente viu declarações do ministro Haddad dizendo que você vai ter aí redução de preços de café, de carnes, de suco de laranja, mas são 2 ou 3 itens, né, no IPCA, que leva a algo em torno de 500 itens no seu cálculo, né? Não é isso que vai contribuir para uma inflação menor aqui no Brasil, né? E o efeito negativo dessa redução
não de preço, né, mas redução de mercado para os produtos brasileiros, é muito maior do que o efeito positivo que isso vem a ter na inflação, né? Você vai ter também um risco muito grande de muitos desses produtos que têm uma alta perecibilidade, deles serem jogados no lixo, né? Deles não serem colhidos, deles não serem processados, vendidos no mercado. Por quê? Porque você, tendo uma queda de preço significativa, isso pode ficar abaixo do seu custo de produção, de logística, né, de escoamento, e a gente já viu no passado, né, quando você tem uma super oferta de bens agrícolas, eles são jogados fora, né, são desperdiçados porque o custo simplesmente não vale a pena. Então, esse posicionamento do ministro Haddad, na minha opinião, errado, talvez inocente. Ele não contribui, né, para você segurar a inflação aqui no Brasil. E, como eu já disse, muito pelo contrário, termina trazendo um prejuízo setorial muito grande, de menor crescimento, de menor empregabilidade do setor e também até mesmo de menor arrecadação de impostos, né, para o governo. Então, você tem que, na realidade, reverter essa situação com o próprio Estados Unidos, continuar procurando novos mercados, que não é algo fácil de se conseguir, você não desenvolve novos mercados do dia para a noite, o processo de negociação leva bastante tempo, né? Tem que ser um processo contínuo, onde o MDIC, a Apex tem uma excelência em fazer isso, né? Tem experiência em fazer isso, e no momento como esse deve ser trabalhado cada vez mais para que você reverta uma situação com os Estados Unidos. A negociação ainda está em curso, você não pode abandonar isso, e vá também atrás de novos mercados. Écio, ir atrás de novos mercados. A gente viu, inclusive, que a China abriu ainda mais possibilidades para o café brasileiro depois dessas ameaças tarifárias. Inclusive, quando o café não entrou naquela lista de exceções por parte dos Estados Unidos, a gente encontrou uma barreira gigantesca para exportar para os Estados Unidos. Pode ter um impacto na economia americana, isso é inegável, mas a gente começou a encontrar alternativa, buscar outros mercados. Talvez não seja simples, talvez não seja fácil, mas a gente encontrou um aliado ali e até já não só encontrou, como reforçou um aliado como a China. Isso acaba trazendo, na percepção geral, né, notícia boa ou acaba sendo uma notícia que tem aquele viés um pouco mais negativo, até porque o Brasil se aproximar mais da China acaba antagonizando com qualquer tipo de possibilidade, né, de expansão comercial ou retomada de um comércio mais fera ali com os Estados Unidos? Na verdade, é bom você continuar expandindo, né, e diversificando, certo? A China tem uma mudança de perfil de consumo de café que vem acontecendo nos últimos anos, né? Eles têm consumido cada vez mais café, e aí para o Brasil, que é um grande player, né, o maior produtor mundial, ter acesso ao mercado chinês é algo premium, né, aqui para o Brasil. Mas a gente também tem que olhar isso com uma certa cautela. Como você bem disse, né? Ao se aproximar mais da China, você termina se posicionando, né, e se afastando de um mercado relevante, que é o mercado americano. As exportações brasileiras hoje estão muito concentradas na China. Mais de 30% das exportações brasileiras, de todos os bens, vão para a China. E isso preocupa. Os Estados Unidos vem em segundo, com 13%. Se você olhar em bloco, a União Europeia tem uma participação percentual maior que os Estados Unidos, acho que está em torno de 17%. Mas a gente tem que estar diversificando, olhando outros mercados além da China. Mas num momento de curtíssimo prazo como esse, sim, é bom aproveitar, né, uma situação positiva de um parceiro comercial que abriu mais possibilidades
para que os produtos brasileiros possam ser escoados para lá, evitando, né, uma quebradeira aqui do setor, né, uma redução muito forte do preço do produto aqui, que vai trazer prejuízos muito grandes e vai inibir novos investimentos. Mas sim, tem que se estar desenvolvendo dentro da própria Ásia, na África, na União Europeia. O acordo Mercosul-União Europeia é um acordo que é um momento chave, né, numa situação atual, que deveria estar caminhando para frente, né? A gente vê o lado do Mercosul está muito alinhado, né, com a assinatura desse acordo, e lá na União Europeia, principalmente a França, né, a gente vê uma barreira grande para que esse acordo seja assinado. É um acordo naquele princípio do ganha-ganha, né? Ambos os blocos vão sair ganhando com esse acordo comercial, né, onde o café, por exemplo, seria um item, né, que estaria entrando nesse rol de produtos com acesso privilegiado para o mercado europeu. Écio, prazer falar contigo. Você traz aqui pontos importantes, né? Como construir, de fato, ali talvez mais estratégia de Estado, com parceiros como Estados Unidos, não apenas ali só a China, mas eu queria entender um pouco da tua leitura já nesse sentido, porque neste final de semana o presidente Lula, apesar de ter dito que estaria ali disposto a conversar com Donald Trump, ele voltou a ali fazer, né, ali críticas fortes. Ele até disse que os Estados Unidos já deram um golpe no Brasil no passado, ele também colocou ali, né, algumas argumentações que ele não vai deixar de falar sobre a criação de uma outra moeda que seja ali paralela ao dólar. Como que você enxerga a possibilidade, né, da gente construir algum tipo de estratégia com os Estados Unidos, tão importante parceiro comercial nosso, num momento que estamos vivendo ali de uma grande tensão em relação às tarifas, mas dessas falas ainda contundentes ali do presidente Lula, ela deve ter efeito internacional, ou ela foi feita ali justamente para palanque num evento do PT? Paula, o objetivo de Lula foi exatamente esse que você mencionou, né? Tá no seu palanque falando para sua audiência, né, para tentar melhorar uma situação, né, de rejeição muito grande, né, que ele vinha passando até essa história do tarifaço, né, e da politização desse tarifaço, né, acontecer. Mas tudo tem consequência. Você não fala esse tipo de coisa em vão, ainda mais no mesmo mês ou no mesmo período onde o presidente Trump disse que se o BRICS caminhasse na estratégia de adoção de uma moeda única, iria sofrer uma forte retaliação por parte dos Estados Unidos. Então, isso não deveria estar sendo tratado publicamente da forma que ele fez, porque dificulta, prejudica ainda mais qualquer tipo de negociação entre o Brasil e os Estados Unidos para reverter esse tarifaço de 50% aos produtos brasileiros. Na minha opinião, como eu já disse, foi algo muito voltado para o seu público, que traz consequências internacionais importantes. E não quer dizer necessariamente que vai melhorar, né, a sua popularidade aqui no país, né, até porque a gente viu aí pesquisas recentes mostrando que o índice de rejeição ainda continua muito elevado. Écio, aí agora a gente vê, né? Eu tenho 3 minutinhos, mas a questão é a seguinte: a gente vê União Europeia e Estados Unidos fazendo, né, acordos, fazendo laço. Inclusive saiu a informação que a União Europeia vai suspender as medidas comerciais contra os Estados Unidos por 6 meses. Esse entendimento, né, entre Estados Unidos e União Europeia pode ser prejudicial aqui para o Mercosul e para as aspirações também do presidente Lula em relação a acordos mais específicos com o bloco europeu. E isso começa a preocupar e entrar na conta também?
E eu incluiria o BRICS, o próprio BRICS, né? Se você for olhar China e Índia, eles estão também em franca negociação com os Estados Unidos. E em algum momento vai sair um acordo de cada um desses países com os Estados Unidos, e o Brasil fica se posicionando, né, de forma antagônica, né, de forma conflituosa com os Estados Unidos, e vai ficar de fora, né, de um acordo que venha a beneficiar produtos brasileiros para a entrada lá nos Estados Unidos. Vale lembrar que 80% das exportações brasileiras são da indústria de transformação para os Estados Unidos, enquanto que para o resto do mundo esse número está aí entre 57% a 60%. Ou seja, é um mercado diferenciado para os produtos brasileiros. A gente não exporta somente commodities para lá, a gente exporta produtos com agregação de valor. E é a maior economia do mundo, é nosso segundo maior parceiro comercial. A gente deveria estar sendo mais proativo, né? O presidente Lula deveria fazer uma ligação para o presidente americano, reverter a situação, não ficar se posicionando, né, de forma antagônica, conflituosa em relação aos Estados Unidos. Como eu disse, Índia, China, União Europeia, até mesmo vizinhos nossos aqui, né, México, Colômbia, eles têm procurado reverter a situação, né, para um acordo mais positivo. E a gente não está vendo isso acontecer por parte do presidente. O vice Geraldo Alckmin, sim, né, ele vem tentando trazer negociações que venham reverter a situação. Mas o líder do país é o nosso presidente. Ele é que dá a palavra final da coisa, né? Perfeito. Écio, muito obrigado pela participação, obrigado pela disponibilidade. Um ótimo começo de semana para você. Até uma próxima. Um abraço para vocês, ótimo início de semana. Até a próxima. Obrigado. Écio Costa, economista, professor da Universidade Federal do Pernambuco, aqui conosco.